carta do imperador, então a gente sai de uma carta amarela, de ação, de fertilidade, e a gente está indo para uma carta de paleta vermelha ou marrom. Você vê que a água, emoção é muito pouca. Ela tem só aqui, olha, só no finalzinho dela aqui. E assim como a Imperatriz traz essa consolidação das rainhas, aqui o Imperador é a consolidação dos reis, dos quatro naipes. Então ele tem as características dos quatro. Claro que todos esses, quando a gente fala de concentração, pode ter um pouco mais de um pouco mais do outro, ou um pouco menos do outro, tá? Mas em si, o imperador é o general. Então a última palavra, é o que manda, é o que controla, pode ter uma força autoritária, pode ter até uma influência abusiva em alguns aspectos. Primeiro, ele está sentado num trono de pedra. Então, uma das questões que é trazido, ou características trazido pelo imperador, é a rigidez. Então, lembra que a força, enquanto força feminina traz a fluidez, a nutrição, proteção, o lado emocional, a força masculina vai trazer a ordem, a disciplina, as regras. Então, vai falar do chefe, vai falar de alguém que manda, alguém que tem influência, alguém que manda. Questão de organização, de ser muito metódico e pessoa também que dá medo, né? Quando uma pessoa está sentada em uma cadeira, um trono, com gárgulas eram utilizados para afugentar os inimigos, para dar medo. Então, aquela coisa o tomar cuidado em ser tirano, o cuidado em ser muito mandão, muito controlador, de exercer muita força. Isso daqui é o cabeça quente, né? Mas também tem o lado da questão da proteção masculina, não a proteção feminina é aquela que acolhe, né? Aquela eu acho que o acolhimento realmente é a melhor palavra que tem, né? O processo de proteção. Aqui é aquela coisa, se você mexeu com meu filho, eu vou para cima. E por que eu vou para cima? Porque debaixo das minhas vestes eu tenho uma armadura. Então eu estou sempre pronto. Eu estou sempre vestido para guerras ou para conflitos. Tem essa questão do cetro, né? E também da moeda, que vai falar muito dessa questão de controle, controle financeiro, controle o exercer o poder para controlar as coisas. O excesso dessa carta torna, por exemplo, relacionamentos abusivos, porque é aquela pessoa que é intolerante com erro também, né? É muito dura. Então é uma carta, né? A gente tem montanha, a gente tem um trono de pedra, então ele traz uma dureza, ele traz uma rigidez muito forte. Então é saber trabalhar com essa com essa energia. Então tem toda essa como eu posso dizer, ele é desprovido de emoções ou emoções mínimas, porque é muito razão, é muito cabeça, né? A gente está falando de força masculina, a gente está falando de lógica, de inteligência, de racionalidade. Na parte de saúde, ele vai falar muito a questão de tensões. Então, a pessoa que é muito nervosa. E esse nervosismo vai pegar o quê? Vai pegar estômago, vai pegar intestino, vai pegar, por exemplo, escápula, pescoço, principalmente por essa questão dessa rigidez, sabe? De cãibra, encurtamento, problema de osso, problema de joelho, por conta da ergonomia, porque ele vai ficar sentado no trono dele.
e ele vai mandar, tá? Então, ele, assim como a Imperatriz fala do arquétipo de mulher, de mãe, aqui ele vai falar do arquétipo de pai, de avô ou de figura paterna, e também vai falar de chefe, vai falar também de hierarquia, porque ele está lá no topo, né? O imperador, ele vê as coisas de cima. E é uma carta de Áries, então, do signo de Áries. Quando a gente fala, aqui só um parênteses, quando a gente fala da questão dos signos, principalmente no Rider-Waite, quando ele faz as inversões da carta da justiça com a carta da força, ele faz para adequar as questões de numerologia e também para acolher o signo de Leão na carta 8 e o signo de Libra na carta 11. Porque em Marsella a gente tem o 8 como justiça e o 11 como a força. Tá? O Rider-Waite, ele segue 8 como força e uh, o 11 como justiça. Tá? Então ele traz essa adequação que fazia sentido para ele dentro das questões dos signos. Tá? Então essa é uma carta de Áries, a carta, o arcano 4, o Imperador.